Olha, os olhos do mercado estão voltados para Washington, onde acontece a reunião anual do FMI, do Banco Mundial e também do G20. No segundo dia de encontros, a escalada tarifária de Donald Trump, a bolha tecnológica e a crise das dívidas públicas ganham destaque. O Brasil tenta ampliar sua voz nas discussões aí sobre financiamento climático e também risco fiscal. Para avaliar os reflexos dessas discussões, eu converso agora com o economista Márcio Sete Fortes, que é ex-diretor do Brasil no BID. Bom dia, Márcio. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Márcio, na sua opinião, quais são os principais alertas econômicos que estão surgindo aí desse primeiro dia de reunião do FMI e também do Banco Mundial? Bom dia. Existe um temor de uma escalada ainda em curso, embora o diálogo entre China e Estados Unidos tenha amenizado nos últimos dias, embora sexta-feira tenha atingido seu ápice, com o anúncio chinês da seletividade para a aquisição de terras raras. A partir do final de semana, os Estados Unidos adotaram um tom mais conciliatório. Ainda assim, o mercado não vê com bons olhos essa situação, no sentido de que não há nada resolvido por enquanto. Poderia haver uma escalada, a situação ainda é incerta e os Estados Unidos ainda têm grande dependência dos minerais raros que são produzidos pela China. Portanto, há aí um risco nessa dependência e o mercado está precificando isso, embora um pouco mais calmo desde o início dessa semana, porque os Estados Unidos optaram por buscar conciliação e não aplicaram imediatamente tarifas, dando um prazo até novembro de novas sobretaxas para que haja uma negociação até lá. Ô Márcio, quando a gente fala de G20, de FMI, e até mesmo do Banco Mundial, a gente está falando aí de instâncias multilaterais, de instâncias internacionais que tentam disciplinar um pouco, né, o que acontece nas finanças mundiais. Como é que é o trabalho dessas entidades ou dessas instâncias aí de reuniões no mundo que a gente está vivendo, em que parece que está cada um por si, parece que, pelo menos da parte dos Estados Unidos, tem uma tentativa aí de dinamitar qualquer mecanismo multilateral? O multilateralismo, ele encontra nesse momento seu pior momento, nós podemos dizer assim. A própria Organização Mundial do Comércio, ela está privada nesse momento de um funcionamento pleno do seu órgão de solução de controvérsias. Os Estados Unidos dificultaram a nomeação de juízes para aquele órgão, de pessoas que pudessem fazer a avaliação criteriosa dos painéis que sejam eventualmente abertos. Então, a área comercial, que é a área mais atingida nesse momento, por conta da guerra comercial em função das tarifas recíprocas, é uma área que está privada aí, de um multilateralismo que possa impor regras e fazer julgamentos acerca da imposição dessas próprias tarifas. Os bancos de desenvolvimento continuam, por sua vez, com o seu trabalho de concessão de créditos, linhas específicas, etc., mas esse é um trabalho que não é um trabalho regulatório, não é apenas um trabalho que vive em função de projetos específicos para desenvolvimento dos seus países membros. Enquanto que o FMI procura aí atualizar o seu papel. O FMI, sempre muito criticado por chegar somente depois para a questão das crises sistêmicas, quando poderia haver aí, muitas vezes, um papel preventivo quanto ao surgimento dessas crises. Evidentemente, o FMI melhorou muito ao longo das últimas décadas, mas ainda assim existe alguma crítica do mercado nesse sentido. Quando o FMI, quando o Banco Mundial, eles olham para a economia global hoje para tentar analisar os possíveis riscos aí sistêmicos, né, para essa economia, o que você acha que está no radar? Por exemplo, está no radar aí a possibilidade de uma bolha no mercado tecnológico, já que a gente está vendo investimentos sem precedentes aí? Quando existe um direcionamento de recursos de capital altamente alocados em algum setor, há sempre a perspectiva de que esses recursos alocados possam refletir não apenas uma realidade de mercado, mas também uma bolha que poderia estourar a qualquer momento. O mercado já vem falando disso, não é uma novidade. A questão dessa possibilidade de estouro de uma bolha seria algo
terrível nesse momento, uma vez que se vivem outras conjunturas que afetam a tradicional globalização, como, por exemplo, uma perspectiva de eventual enfrentamento na Europa contra a Rússia, uma guerra comercial que está acontecendo nesse momento entre Estados Unidos e China. Então, nós temos aí um momento bastante delicado na economia global e que, em havendo um estouro de bolha de big techs, de empresas de tecnologia, seria o pior momento, talvez, para repercussões sistêmicas na economia global. O Brasil está tentando liderar agora algumas discussões aí sobre financiamento climático. Tem também essa iniciativa aí das florestas tropicais para sempre, além de falar também de dívida global, de perdão para os países mais pobres. O Brasil tem encontrado eco nesse tipo de iniciativa? Sim, o Brasil encontra bastante respaldo, muitas vezes em iniciativas de países europeus. O Brasil consegue ter aí alguns países que que dividem com o Brasil uma visão comum acerca da necessidade de investimentos para que possam mitigar a questão de mudança climática, mas a grande verdade é que os volumes necessários para investimentos muitas vezes não encontram respaldo nos volumes reais que são concedidos em linhas específicas para o meio ambiente. Então existe todo um discurso dos países do Sul de uma real necessidade desses investimentos, mas há, por outro lado, uma prevenção dos países do Sul quanto a políticas que possam lhe parecer invasivas no sentido de afetar a sua soberania nacional ou ainda impositivas, como a lei antidesmatamento da União Europeia, o que só gera acirramento e tensões entre as duas partes. O que deve haver, portanto, são linhas e políticas que privilegiam o desenvolvimento, dando maior espaço para que os países busquem o seu desenvolvimento racional, desenvolvimento sustentável, com respeito à natureza, sem que sejam obstados nesse intento. Márcio Sete Fortes, ex-diretor do Brasil no BID, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Real Time. Bom dia. Bom dia, muito obrigado.